Então, a gente vai falar sobre equações polinomiais e a gente vai buscar o quê? As raízes ou zero da equação polinomial, tá? Que nada mais é do que a gente buscar o nosso conjunto verdade. Então, se a gente pegar uma equação aqui, né, essa equação x² mais x mais 2 e resolver ela, né, nos reais, a gente vai ver aqui que meu delta vai dar negativo, aí o que a gente fala? Eu paro por aqui, né, já que eu não tenho aqui solução nos conjuntos reais, eu falo, ou seja, solução é um conjunto vazio. Só que se eu for resolver essa equação nos números complexos, né, eu tenho que a equação vai ser x² mais x mais 2 igual a zero, eu vou achar aqui duas raízes, né? Uma raiz vai ser menos 1 menos 7i sobre 2 e a outra raiz vai ser menos 1 mais 7i sobre 2. Então, esse seria a solução ao conjunto verdade. E aí que a gente vai para o teorema fundamental da álgebra. E o que fala esse teorema? O teorema fundamental da álgebra, ele fala assim, ó, toda equação de grau n e n maior que 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Esse teorema foi enunciado no fim do século XVIII pelo matemático Gauss, né? Uma das consequências mais importantes desse teorema é a seguinte: um polinômio de grau n com n maior do que 1 possui n raízes complexas. De acordo com o teorema fundamental da álgebra, podemos afirmar que existe pelo menos uma raiz complexa, ou seja, que P de K, né, onde K é o número complexo, é igual a zero. Vocês vão entender o que estou falando aqui agora. Por quê? Porque ele fala assim, usando aquele teorema que a gente usou de polinômios aqui atrás, ele fala assim, ó, se eu pegar o P de X, dividir pelo meu X menos 1, onde isso aqui é um polinômio onde tem uma raiz complexa, eu vou ter que o resto vai ser zero. Por quê? Porque ele vai ser divisível, sim, por esse polinômio, certo? Então, todo polinômio é divisível por um polinômio na forma x menos ki, né, o k1, que vai me dar um resto zero aí. Ou seja, ele está falando que todo polinômio vai ter uma raiz, nem que seja complexa. Então, observe que para x igual a zero, eu tenho aqui que x menos k1 é igual a zero, né? Ou o meu próprio divisor aqui vai ser igual a zero. Então, eu posso falar que as raízes de Q1 também são raízes de P de X, né? Porque se eu tenho uma multiplicação, é aquele teorema lá que a gente usa das multiplicações das raízes, né? Se eu tiver uma raiz K2, então eu poderia escrever que se meu polinômio Q1 tiver uma raiz complexa também, então eu teria já outras raízes, olha só. Outras raízes, e assim eu posso seguir esse raciocínio, né? Em que ele tem pelo menos uma raiz complexa, onde Kn é o polinômio de grau zero, tá? Qn, desculpa. Então, esse é o polinômio de grau zero, então fica com o meu An, onde seria essa chamada forma fatorada do polinômio. A gente já viu essa forma fatorada para a equação do segundo grau, né? Onde eu fazia assim, ó. E agora a gente está expandindo. A forma fatorada da equação do segundo grau, eu falava que minha f de x, né, poderia ser escrito como a que multiplica x menos x1, né, onde x1 era uma raiz, que multiplica x menos x0. Lembram disso? Então essa aqui é a forma fatorada da equação do segundo grau. Só que isso não é uma novidade. Por quê? Porque se eu tiver grau 3, grau 4, eu posso escrever assim por diante, nem que seja com raízes o quê? Complexas, beleza? Então essa é chamada forma fatorada. E a gente tem o teorema da decomposição. E o que é o meu teorema da decomposição? Deixa eu colocar vocês aqui no lado, no chat. Se qualquer coisa, manda mensagem, tá, gente? Então, o teorema da decomposição, ele fala o seguinte, né? Eu posso aqui escrever um polinômio de grau n, pode ser escrito aí, n maior que 1, como a decomposição na forma de n fatores, assim como está escrito aqui nessa conclusão que a gente chegou através da decomposição ali. Então ele fala assim, ó, eu quero resolver aqui essa equação, né, que eu tenho x ao cubo menos 3x² mais 4x menos 12 igual a zero.
Gente, decidiram fazer reforma aqui do lado, tá? Então, se estiver atrapalhando muito, vocês falam que eu tento dar um jeito, mudar aqui alguma coisa. Viu? Olha só. X ao cubo menos 3x quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Né? Aí, se eu fatorar essa equação, eu teria o seguinte, ó, eu sei que é uma expressão ao cubo, né? Poderia aqui x quadrado em evidência, x menos 3. Se eu colocar o 4 em evidência aqui, fica x menos 3 também. Logo, eu posso escrever aqui, ó, nessa equação, x menos 3 em evidência, que tem nos dois termos, x menos 3 em evidência nos dois termos, que multiplica x ao quadrado mais 4. X ao quadrado mais 4. Beleza. Desse primeiro termo, eu tenho essa raiz aqui. Então, eu tenho isso igual a zero ou isso igual a zero. Então, nesse primeiro termo, x menos 3, eu tenho que uma das raízes é 3. Depois eu tenho aqui x ao quadrado igual a menos 4. Ou seja, x pode ser mais ou menos 2i. Né? Porque antes a gente falava, menos 4 não tem raiz, mas hoje a gente trabalha com raízes complexas. Então, portanto, a solução desse sistema aqui é menos 2i, 2i e 3. Essas são as raízes aí do meu polinômio. Tranquilos? Tranquilos até aqui? Beleza. Então, na questão 2, ele fala assim, ó, determinar a multiplicidade de cada uma das raízes na equação. X menos 5 elevado ao cubo, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 7 elevado à quarta potência. Então, se a gente quer determinar multiplicidade, então eu estou falando que a multiplicidade disso aqui, ó, do x menos 5, significa que é 3. O que é multiplicidade? Quantas raízes? Ou seja, 3 das raízes raiz é 5. Entendeu? 3 dos fatores, a raiz é 5. Um dos fatores, a raiz é 2, então a raiz simples. E aqui, 4 dos fatores, a raiz é igual a 7. Então, isso que é multiplicidade de raízes. É quando a raiz se repete, gente. Então, vamos supor assim, ó. Eu tenho uma equação, um gráfico de uma equação de quarto grau. Eu sei que a equação de quarto grau ela vai ter 4 raízes. Tá? A equação de quarto grau ela tem 4 raízes. Só que o que acontece? Acontece que a equação de quarto grau ela vem aqui, né? Ela vem aqui, faz isso. 1, 2, 3, 4. Beleza, a equação de quarto grau fez isso. Então, cortou 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho uma equação de quarto grau que ela pode fazer isso aqui, ó. Ela cortou aqui uma única vez. Então, significa que essa raiz aqui, esse ponto x1 que eu defini aqui, ele tem multiplicidade de raízes. Várias raízes vão estar nesse mesmo ponto. Entendeu? Então, não significa que ela tem uma raiz, mas significa que existe x menos 1 elevado a quanto? Elevado à quarta potência. Ou seja, existe multiplicidade de raízes. Deu para entender esse ponto aí? Deu para entender esse ponto? Sobre a multiplicidade de raízes? Então, eu tenho aí, dependendo do polinômio, eu vou ter multiplicidade de raízes para cada fator aí. Tá? Por quê? Porque o polinômio ele vai ser escrito através da multiplicação de n fatores. Então, vamos ver aqui. Ele falou, ó, a equação do terceiro grau, cujas raízes são 1, 2 e 3, é qual? Como vocês resolvem essa questão aqui? Vou dar um tempinho para vocês, tá? É fazer isso aqui, ó. Já que ele falou que as raízes são 1, 2 e 3, eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. E fazer essa multiplicação, certo? Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou achar minha equação. Vocês concordam comigo? Já que são as raízes, então eu acho minha equação. Isso mesmo, galera. Então, ó, posso fazer aqui minha primeira multiplicação. Ficaria x que multiplica aqui, né? X que multiplica aqui, esse que multiplica esse. Beleza, vamos fazer isso. Então, ficaria x quadrado, né? Menos 2x menos x menos 3x
mais 2. Beleza? Que multiplica x menos 3. Multiplicando aqui, eu ficaria com x cubo menos 3x quadrado mais 2x menos 3x quadrado mais 9x menos 6. Acompanhar a multiplicação? Beleza, agora eu vou agrupar os termos. Ó, x cubo, x quadrado menos 6x quadrado mais 11x menos 6. E achei a minha resposta. A alternativa é o quê? Alternativa A. Tá bom? Alternativa A. Compreenderam aí como foi feito? Aqui nessa equação, ele fala assim, ó, a soma das raízes da equação e deu a equação vale. Né? Como é que a gente faz soma das raízes da equação? Vamos ver. Número 2, tá? Deixa eu até... Número 2. Como a gente acha a soma das raízes daquela equação ali? Qual método vocês utilizam? Isso aí, Tati. Sim, sim. Assim que vocês terminarem de resolver, podem falar, tá? Vou colocar no outro lado da tela aqui. Olha só. Alguém está fazendo? Olha só essa questão. Eu posso fazer de duas maneiras. Posso multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou achar que 105x vai ser igual a x quadrado. Se eu igualar, né, isso aqui a zero, eu vou achar que x quadrado menos 105x é igual a zero. Logo, eu sei que a soma das raízes na equação é aquela expressão, né? x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Né? Isso aqui é para a equação do segundo grau. Tem uma equação do segundo grau. Beleza, menos b vai dar 105 sobre a, que vai dar sobre... Ô, gente, eu esqueci o 5 aqui. Sobre 5. Esqueci o 5 aqui, ó. Na hora de multiplicar cruzado, tá? Sobre 5, e isso vai dar igual a 21. Achei a soma das minhas raízes. Alternativa é, tá? Outra equação que eu posso fazer, simplifica aqui, faço 105 dividido por 5, que dá 21 também. A outra raiz é zero. Beleza? Que página é essa? A gente está na página 68, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3, ele fala assim, ó, o produto das raízes da equação 9x² menos 1, né, que multiplica 25x menos 1 é igual a zero.
Vamos ver aí qual seria a resposta para essa alternativa, para essa questão aí, tá? Como é que eu resolveria isso aqui? Eu quero o quê? Produto das raízes. Vou dar um tempinho para vocês, assim que vocês acabarem, vocês me falam, tá? Faz o seguinte, quem está com dificuldade em resolver, acha as raízes do primeiro termo aqui e acha depois as raízes do segundo termo. Basicamente um polinômio de grau 3, né, gente, que a gente tem aqui. Olha só, vou fazer com vocês. Nessa equação, na equação 3, eu tenho aqui uma equação de segundo grau e uma equação de primeiro grau. Nessa equação de segundo grau, como é que eu posso resolver? Se eu lembrar que eu quero o produto da multiplicação, né? Se x1 vezes x2 numa equação de segundo grau é igual a c sobre a, né? Então aqui seria c sobre a, que dá menos 1 sobre 9. Certo? Nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira parte. Meu C é menos 1 e meu A é 9. Vezes a raiz do segundo não vai dar 1 sobre 25? 1 dividido por 25. Então, eu vou multiplicar menos 1 com menos 1, vai ficar menos 1 sobre 9 vezes 25 vai me dar 225. Então, essa é a minha resposta. Menos 1 sobre 225. Tranquilos aí? Outro método que eu poderia fazer. Juan, não lembra as relações de Ra. Fatora esse cara aqui, ó. Se você fatorar esse cara aqui, você vai conseguir chegar a... Aqui num produto notável, que seria 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1, né, que multiplica 25x menos 1. Então, ó, a raiz desse primeiro é menos 1/3. A raiz do segundo. A raiz do segundo vai ser 1/3. E a raiz do terceiro vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 25. E aí eu multiplico essas três raízes. Tá? Dois métodos diferentes para a gente fazer aí. Questão 4. Ele pede assim, ó, uma das soluções da equação x à quarta menos 8x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Como é que a gente resolve isso aqui, gente? Você tem ideia? Eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso pegar os valores e substituir opção por opção, se eu não tiver mais recurso nenhum, ou eu posso chamar x ao quadrado de uma variável auxiliar e resolver essa equação de segundo grau.
Perguntaram se não dá para simplificar o x à quarta. Dá para simplificar o x à quarta se vocês fizerem isso aqui, ó. Se vocês fizerem isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a A. Aí você vai escrever essa equação como A ao quadrado menos 8A mais 16 igual a zero. Aí você vai achar todas as soluções. Esse é um caminho. O outro caminho é fazer por substituição. Vamos ver aí. Isso mesmo. Outra coisa que eu tenho, gente, é um produto notável aqui também, tá? Olha só, o produto notável que eu tenho aí é esse aqui, ó. X ao quadrado menos 4 ao quadrado. Olha só que lindinho. Por quê? Porque eu vejo que isso aqui, ó, é um produto notável. Eu posso escrever ele desse jeito aqui, ó. A menos 4 ao quadrado. Se eu posso escrever isso aqui, logo eu posso escrever isso aqui. Logo eu já acho uma das raízes. Beleza? Conseguiram entender aí? Isso mesmo, Sara, isso mesmo, Gala. Certinho. Então eu tenho aqui a raiz é menos 2. Continuando a resolver, o que eu faria aqui? Olha só, já que isso aqui é verdade, então eu tenho aqui x ao quadrado é igual a 4. Logo x vai ser mais ou menos, né? Mais ou menos, raiz de 4 que vai dar 2. Então uma das raízes é menos 2. Quantas horas agora? Deixa eu ver. 9h43. Ficamos 9h55, né? Temos 12 minutos ainda, então. Vai dar para resolver tudo hoje. Questão 5. Na questão 5, ele fala o seguinte, ó. O número de raízes reais do polinômio x ao quadrado mais 1, x menos 1 e x mais 1 é quanto? O número de raízes reais do polinômio. Essa matéria de polínômio já é tão legalzinha, gente. Não entendeu a 5? Ele pediu quantas são as raízes reais desse polinômio aqui. Por que já desistiu?
Gente, pessoal, tem gente que tá desistindo agora, gente. Não desistir essa altura do campeonato, não. Olha só. Quando ele pede o número de raízes reais, né? Eu já vejo aqui, ó. Essa é real, né? Essa é real. Deixa eu fazer com caneta aqui, ó. Essa é real, né? Porque x igual a 1. Essa é real, x igual a menos 1. Aqui, gente, eu vou achar que x ao quadrado, eu vou achar isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a menos 1. Logo aqui eu não vou ter raiz real, porque eu vou achar que x vai ser mais ou menos i. Né? Então aqui eu tenho duas raízes imaginárias, então o número de raízes reais é 2. Beleza? Conseguiram enxergar e entender? Conseguiram? Vamos para a próxima, questão 6. Na questão 6, ele fala assim, ó, a raiz da equação, aí me dá a equação aqui, tá perguntando qual é a raiz dessa equação. Gente, isso aqui assusta, né? Você olha assim, um valor assim, horrível, uma equação horrível, cheia de raiz com número ao cubo. O que a gente faz numa questão dessa? O objetivo nessa, como tem só um, ó, só tem x ao cubo aqui, o objetivo nosso nessa equação é isolar esse x, tá? É isolar esse x ao cubo aí. Tá, vou explicar essa questão aqui para vocês. Primeira coisa que a gente precisa fazer nessa questão, né? Como eu falei com vocês, vamos isolar. Alguém conseguiu fazer aqui? É 6? Ou ainda está tentando? Se estiver tentando, me fala. Não. Olha só, eu vou passar esses dois termos que está aqui, ó, esses dois termos para o lado de lá, certo? Então, eu vou ficar com 1 menos, na verdade, já vou isolar até logo para não ter problema. Olha só, vai ficar x ao cubo vai ser igual a, vou passar esses dois termos somando, então vai ficar 1 mais raiz de 2, certo? Dividido, né, dividido por esse cara aqui, que é 1 menos raiz de 2, certo? O que eu faço? Eu posso deixar assim? Não, tem que racionalizar. Então, vou racionalizar aqui 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2. Beleza. Então, aqui em cima, eu tenho 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Embaixo, eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 menos 2. Logo, 1 menos 2 dá menos 1. Então, vou escrever assim, ó, menos 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Como é que eu faço para eliminar esse cubo aqui? Eu não vou passar o cubo para o lado de lá?
O cubo passando para o lado de lá, eu posso passar como denominador, né? Então fica 2/3. Cadê? Conseguiram visualizar aí? Entender? O que eu fiz? Então, é basicamente, a gente usar a álgebra ao nosso favor, né? Saber utilizar essa expressão algébrica aí. Tudo tranquilo? Se não tiver tranquilo, pelo menos ficou entendível. Beleza. Então vamos para, deixa eu ver que horas são. 51. Dá para fazer essa última questão. Ele fala assim, ó. Se o polinômio x ao quadrado mais 1, x menos 1 ao quadrado, então a equação p de x igual a zero admite quantas raízes? Ele está falando 8 raízes reais simples, 6 raízes reais simples, 3 raízes reais duplas, 3 raízes reais duplas. Então, essas aí vocês conseguem fazer. A gente fez uma bem parecida agora. Essa vai ser a nossa última questão de hoje, tá? Deixa eu ver quantas horas. 9h52. Olha só, gente. É isso mesmo, Sara. Certíssimo. Na hora que eu puder fazer, gente, vocês me dão um toque aí, tá? Eu faço a questão e a gente finaliza a nossa aula. Tá. Vamos lá. Eu quero saber quantas raízes, né? Ele falou, na verdade, raízes reais que tem. Se eu pegar aqui x ao quadrado, então eu tenho que duas raízes, ó, x ao quadrado pode ser igual a zero, né? Se eu pegar x ao quadrado igual a zero, então significa que aqui eu tenho x igual a zero, raiz dupla, certo? X igual a zero, raiz dupla. Beleza. No segundo termo, que eu tenho x ao quadrado mais 1, eu vou ter aqui duas raízes imaginárias. Vocês concordam comigo? Porque eu vou ter x igual a menos 1, né? Isso aqui vai me dar duas raízes imaginárias, que eu vou ter x igual a i e igual a menos i. No terceiro termo, que eu tenho x menos 1 ao quadrado, então aqui eu já tenho o quê? X menos 1 é igual a zero, logo, meu x vai ter que ser igual a 1, portanto, eu tenho que x também é uma raiz dupla. X igual a 1 também é uma raiz dupla. Logo, eu tenho, ó, tá vendo multiplicidade de raiz? Eu tenho duas raízes igual a 1, duas raízes igual a zero. Logo, eu tenho duas raízes reais duplas, ou seja, eu tenho 4 raízes reais no total. Conseguiram entender? Então, raiz simples, aqui ó, eu tenho i é uma raiz simples, menos i, desculpa, i é uma raiz complexa e menos i também é uma raiz complexa. Então, eu tenho, nesse caso, eu tenho duas raízes duplas e tenho duas raízes simples complexas.
Polinômio de grau 2, 4, 6, 6 raízes no total. 4, 5, 4 reais e 2 complexas. Conseguiram? Perguntaram por que 1 é raiz dupla? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo esse quadrado aqui em cima? Então significa que eu tenho, se eu fosse multiplicar, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria x menos 1, que multiplica x menos 1. Por isso que eu tenho duas raízes igual a 1. Beleza? Por isso que é dupla. Por que que o zero é dupla? Porque eu tenho duas raízes iguais a zero. Conseguiram entender a multiplicidade de raízes em polinômios? Galera, por hoje é só. A gente finaliza o nosso capítulo por aqui, ó. Um beijão. Espero que tenham entendido um pouquinho aí dessa matéria. Amanhã a gente vai para o próximo capítulo e é o último desse livro, e a partir de semana que vem a gente vai começar a revisão aí geral, tá? Então, qualquer dúvida, a gente me perguntem, tá? Quem for estudar essa parte aí, quem for precisar para vestibular, chega, me pergunta, que aí a gente pode marcar uma aula, a gente faz alguma coisa aí para vocês não saírem prejudicados, beleza? Então, ó, um beijão e bye bye.